Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Vamos para mais uma reunião de estudos. Aula 704 pelo YouTube 333. Então, a primeira parte de perguntas e respostas. Então, vamos para a primeira pergunta. Masculino, 46 anos, solteiro. Faço consulta por meus antepassados e percebi que o passado ainda afeta meu humor. Eu perdi o contato com os antepassados maternos e o paterno estão longe. Moro com a sogra da minha irmã e quero orientação para fazer a forma humana para meu pai e para ela. Bom, se o passado afeta o humor, é porque ainda você não purificou o seu subconsciente, com certeza. Então, isso faz com que venha aflorar para o seu consciente algumas coisas tristes do passado, coisas negativas. Isso daí você precisa eliminar através da purificação. Purificação através da oração do perdão, através do agradecimento, isso é uma purificação. E a purificação da mente também. Mas, à medida que você puder ler os livros, praticar meditação em Shin Sokan, ler a Sutta, tudo isso vai fazer com que o coração melhore. Então, se o passado afeta o humor, é porque você ainda não purificou o seu subconsciente. Da mesma forma que quando se vive numa casa que é um mau cheiro, é preciso limpá-la com muito capricho até se sentir bem. Então, é preciso limpar o subconsciente das tranqueiras, entre aspas, do passado, aqueles momentos tristes que você passou na infância, na adolescência, até em vidas passadas. Mas isso tudo é praticando, lendo, por isso que é importante ler bastante os livros da Seiichi Noe, superar esse problema e purificar o subconsciente. Então é preciso, dentre muitas coisas, é preciso perdoar do fundo do coração algumas pessoas, algumas coisas e alguns fatos. Alguns fatos até parece que não tem lógica isso, mas tem lógica sim. Porque no livro, se você ler o livro Lições para o Cotidiano, tem um rapaz, tem uma pessoa lá que ele tinha um certo problema, mas não era com pessoa, era com um fato chamado guerra. Porque depois que ele retornou ao Japão, ele viu o Japão num estado muito triste, muito lamentável. Então ele ficou com bronca, com muita raiva da guerra, a palavra guerra. E quando ele aceitou e perdoou, o problema desapareceu. Então, o que você precisa fazer? Participar da Seichonoye, é praticar o ensinamento, não é estar somente ouvindo palestras, lendo livros, isso não resolve se você não praticar. Se não colocar em prática o que aprendeu, não vai surtir efeito e não vai resolver os problemas, ok? Então, procure restabelecer o contato com seus familiares. Se a distância com familiares te entristece, volte a contactá-los. Isso mostra que realmente nós somos filhos de Deus, e filhos de Deus, como Deus é amor, então o ser humano também necessita de manifestação de amor. Ficar isolado, totalmente fora, isolado, aparentemente pode parecer que está feliz, mas não está feliz, não. No fundo, você sente a falta de uma atenção, de uma conversação, de um amor. Isso tudo é importante você manifestar. Se houve algum fato que te aborreceu, perdoe-se praticando, perdoe essa pessoa, perdoe as pessoas praticando a oração do perdão. Então, pratique 30, 40, 50 vezes por dia para cada pessoa. Não é 40 de uma forma coletiva. Não se faz a oração do perdão de uma forma coletiva. É importante fazer pessoalmente, você se concentrar em determinada pessoa e praticar 40 vezes por dia para essa pessoa durante, no mínimo, um mês. Então, se você fizer um trabalho não muito limpo, por exemplo, limpar o sanitário, após a limpeza, você vai querer tomar um banho, eliminando todas as sujeiras do corpo e que ficou, que estava causando mal, não muito agradável. Agora, você, depois do banho, você vai se sentir
mais agradável, mais leve, muito mais feliz. Automaticamente, isso é uma coisa natural. Então, procure uma associação da Seitianoye, próxima à sua casa, comece a frequentar. Se não souber o endereço, telefone para a sede central, peça informação, que a recepcionista que deve atender vai te dar, direcionar para algum endereço que é mais próximo da sua casa. Então, na década de 70, eu estava na Academia de Biona como orientador e estava também, como era responsável da Regional ABC, estava também um grupo muito grande de dirigentes da Regional ABC. Aí uma senhora, muito feliz, ela foi no microfone, fez o relato e disse o seguinte: eu vou abrir uma associação local na cidade que eu moro, que é São Bernardo do Campo. O pessoal lá, dos dirigentes que estavam presentes, ouviu a mulher falar isso, e depois eles vieram falar comigo: senhor, aquela mulher falou que vai abrir uma associação local na cidade que ela mora, que é São Bernardo. Então, nós vamos falar com ela. Eu falei: exatamente, fala com ela e orienta para como deve ser aberta uma associação local, não é simplesmente abrir. Mas eles foram falar com ela e o mais interessante que ela morava numa rua, atrás da rua que ela morava, na quadra seguinte, tinha uma associação local bem atrás da casa dela, e ela não sabia. Então, não precisava abrir a associação local, porque ela morava bem próxima à associação local. Leia Lições para o Cotidiano, alguns fatos relatados nesse livro vai te ajudar muito. Leia, releia, leia 3, 4, 5 vezes para poder assimilar melhor a situação. Ok? Pergunta número 2. Masculino, 62 anos, solteiro. Sinto que a competição na família me tornou inseguro, por não ter ouvido os avisos na juventude. Às vezes acho que desperdicei minha vida e que já não há mais tempo. Olha, 62, há muito tempo ainda, muito tempo ainda. Eu estou na Seitianoye há 74 anos. Vai fazer 75 agora. E ainda estou, com 80 anos, estou trabalhando, ajudando, fazendo essas gravações. Então, tem muito tempo ainda. Só para chegar à minha idade, você ainda tem 38 anos. 38 anos, então, diferença. Então, tem muito tempo. Confúcio diz o seguinte, guarde essa frase: errar é não corrigir o erro cometido. Se você cometeu um engano e corrigiu, significa que você não errou. Não fique pensando: eu pequei, eu errei. Não. Você aprendeu a fazer o certo agora. Então, errar é não corrigir o erro cometido. É uma frase muito sábia de Confúcio. A Seitianoye, como eu disse na pergunta anterior, é prática. Então, requer você praticar assistindo palestras, vídeos, se não colocar em prática, não vai resolver problema nenhum. Então, por exemplo, leia o livro dos jovens. Você ainda está se sentindo um pouco velho? Não, leia o livro dos jovens. Olha, o Messi, quando tinha 82 anos, ele não dizia: eu já tenho 82. Ele dizia: eu ainda tenho 82. E viveu mais 30 anos, viveu até 92 anos. Então, leia o livro dos jovens 10 vezes, 10 vezes, tá? Até é interessante que você é 10 vezes cada capítulo. E vá assistir seminário na academia, no Seitianoye. Pergunta número 3. Feminino, 43 anos, divorciada. Tenho problemas de saúde, desânimo profundo e estou endividada. Minha carreira estagnou. Não sei mais o que fazer e sinto que não realizei nada aos 43 anos. Estou desesperada e sem força para sair dessa situação. Bom, quando eu li a sua pergunta, antes de ler a pergunta, eu já tive uma intuição de que você guarda ressentimentos do casamento. Com certeza você ainda não perdoou o seu ex-marido. É isso que faz com que você ainda está amarrado ao passado, algumas coisas não satisfeitas, não realizadas, alguns momentos de tristeza que ficaram do casamento, portanto não consegue avançar, porque não está em harmonia, não avança.
o trilho do trem, do metrô, é dessa forma, é paralela. Por isso que ela avança, porque está em harmonia. E a nossa bandeira diz, claro, ordem e progresso. Ordem e harmonia. É cada coisa no seu devido lugar. Nosso pensamento, nosso sentimento, não é lugar para guardar coisa triste, é para guardar coisas belas, bonitas, maravilhosas. Então, pratique a oração do perdão para o seu ex-marido e pratique 30, 40 vezes. Se não sentir melhor, aumenta a dose, 50, 60, 70, até se sentir bem, até você sentir-se bem. Então, quando não se perdoa, muitas coisas começam a retroceder. A saúde começa a degringolar, né? Começa a ser afetada, a alegria some, a prosperidade também não vem. Tudo isso porque não tem ordem, não tem harmonia, e onde tem harmonia tem progresso. Onde tem ordem tem progresso. É isso que você tem que ter em mente. A nossa bandeira, ordem e progresso, é a única bandeira que tem uma frase que é verdadeira, verdadeira, que eu digo, é a verdade absoluta, é uma frase que veio dos céus e consta na nossa bandeira. Então, experimente praticar 40 vezes por dia a oração de perdão para o seu ex-marido. Uma vez por... Durante um mês, pratique 40 vezes todos os dias, diariamente, 40 por dia, ok? E depois de um mês, mande uma mensagem para ele dizendo: me perdoe algumas falhas que eu cometi com você, me perdoe. Okay? Ele também vai te pedir perdão. E aí você vai sentir paz, uma paz grande. Não estou dizendo para votar, mas pelo menos tirar esse ressentimento. Okay? E assista a seminário numa academia da Seichonoye que esteja mais próximo da sua casa. Pergunta número 4. Feminino não mencionou estado civil e também não mencionou a idade. Sinto-me angustiada ao ver minha irmã sofrer porque o marido dela é dominado pelo irmão. E que controla a sociedade, o dinheiro e os bens, tratando-o como empregado. Meu cunhado está adoecendo com isso. Eu não sei como ajudar minha irmã. As pessoas precisam se identificar, né? Você não se identificou. Então, pelo menos, não precisa falar o nome, o endereço, não. Pelo menos sexo, estado civil e a idade, tá? Nós não pedimos para mencionar o nome, mas pelo menos essas três informações são importantes. Há pessoas que pensam, pensa assim, mas eu vou me identificar? Não. As perguntas que chegam a nós não somente do Brasil, vem muitas perguntas do exterior. Vem do mundo inteiro, vem muitas perguntas dos Estados Unidos, do Japão, vem da Europa. Então, tem muitas pessoas perguntando, então não dá para saber que cidade, que país que é a pessoa que está perguntando. Bom, diga para sua irmã ir na Seichonoye e começar a participar das reuniões. E também, quando uma pessoa muda, o outro também muda. Se ela mudar e ela conseguir transmitir essa mudança para o marido dela, e o marido, então, se participar da Seichonoye, melhor ainda, o cunhado dele vai começar, e o seu cunhado começar a agradecer ao irmão, perdoá-lo, o irmão vai captar. Veja o que eu sempre falo. Você tirou da minha boca, eu pensei que você falou. Já não aconteceu com você? Já, então, ela participando, o irmão dela participando, o cunhado, o marido da sua irmã e o irmão do cunhado da sua irmã, vai captar tudo isso, ele vai começar a sentir uma paz interior. Então, não vai mais continuar nessa mesma toada, mesma bronca, chamando a atenção, não. A sua irmã precisa ler lições para o cotidiano e tirar lições desse livro, Lições para o Cotidiano. Fala para ela ler 8, 10 vezes. E o marido dela também precisa ler esse livro. Aprender a praticar a oração do perdão. A oração do perdão está no livreto da meditação Shinsokan. E não criticar o irmão nem em pensamento, porque o outro lado vai captar. E as mentes se comunicam, então, praticando a oração do perdão todos os dias. A sua irmã praticando para o cunhado dela, a situação vai mudar. E fala para o seu cunhado também praticar para o irmão dela, para o irmão dele. Aí a situação muda mesmo, com certeza. Se ele praticar 40 vezes por dia,
é impossível não mudar a situação, não melhorar, é impossível. Então, como ele critica mentalmente o irmão também devolve de outra forma. Então, não é para criticar, é para agradecer. Se tem um trabalho em conjunto, tem um ganha-pão, que é essa empresa, então agradeça, agradeça, agradeça. Diga para o seu cunhado, além de praticar a oração do perdão, comprar um contador mecânico ou digital. Digital é muito mais simples, que pode deixar no dedo, vai praticando assim, vai falando obrigado, 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 obrigado. 10.000 vezes por dia. E 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 15 minutos, se pratica 10.000 vezes por dia. Obrigado, obrigado, obrigado. Não precisa ficar parado. Enquanto está dirigindo, enquanto está caminhando, enquanto estiver numa condição, vai praticando mentalmente. Muito obrigado. Ok? Pergunta número 5. Feminino, 49 anos, solteira. Nasci no lar que conhecia Sítio-Nê. Meus pais já estavam separados antes do meu nascimento. Sou filha do meio. Minha mãe engravidou graças às orações para os 2 abortos espontâneos que teve antes de ficar grávida de mim. Meu nascimento foi prematuro, após 7 meses de gestação. Há alguns anos descobri que eu tenho miomas uterinos e desde então faço acompanhamento com ginecologista. Recentemente foi detectada a infecção acima do umbigo. Estou em tratamento. Peço orientação para a cura completa. Então, eu vou te dar orientação para a cura completa, mas você tem que praticar o que eu vou dizer, completa também, fazer a prática completa, ok? Esse mioma não tem nada a ver com o seu nascimento prematuro, não. Isso não tem nada a ver com o nascimento prematuro. E isso daí, na verdade, alguns namoros que você teve, alguns casos de relacionamento amoroso que você teve alguns que você ficou muito chateada, muito triste, muito decepcionada. Naquele dia que vocês romperam, você não sentiu fome nem para jantar, e aquela tristeza ficou dentro de você, e isso transfere para o corpo. Então, a pessoa, quando não perdoa, começa a sentir-se não muito bem, porque é uma materialização do sentimento, ou seja, é psicossomático. Aquilo que está na mente joga para o corpo. Isso é uma coisa natural que aconteça. Então, Cristo disse, tem uma frase na Bíblia que diz, Cristo, quando Pedro perguntou a ele, se alguém nos causa algum, tá bom perdoar 7 vezes? Qual foi a resposta de Cristo? Não digo 7, mas 70 vezes 7. Mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 é praticar pelo menos 40, 50 orações de perdão. Na verdade, seria praticar 70 orações de perdão, né? Para purificar mesmo. Jesus Cristo tinha essa sabedoria elevada. Respondeu com propriedade que pensar em perdoar não resolve. Pensar em perdoar não resolve, mas é preciso ação de perdoar. O sentimento, tirar aquele sentimento de raiva, de mágoa, desejo de vingança, aquela tristeza, apagar tudo e limpar o subconsciente, purificar o seu subconsciente. É necessário perdoar de verdade, de verdade. Isso se consegue quando se perdoa de coração e não de pensamento, e não com a razão. Perdoar, 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 sentir o amor, perdão, perdoar, sentir que está perdoando realmente a outra pessoa. Aí realmente vai funcionar, ok? Pergunta número 6. Feminino, 63 anos, solteiro. Quando adolescente, conheci a cidade em que minha avó viveu. Gostei muito e morei lá muito tempo. Aos 39 anos, passei a morar em São Paulo. Depois de viver muitas situações como câncer de pulmão e inundações na minha casa, tenho pensado em vender a casa em que moro e voltar a morar na cidade onde morava e que minha mãe e minha família moram. Ela está com 88 anos e sinto que preciso estar mais perto dela e dos demais. Sinto que tudo está propiciando o meu retorno. Pode me orientar o que devo fazer? Vá e faça isso. Que há muitas pessoas que estão lamentando. Eu não retribuí nada do que minha mãe fez para mim. Eu não retribuí nada do que a mãe me fez. Então, agora que a mãe faleceu, o que eu faço? Bom, devia ter feito quando viva, mas agora que faleceu, também você pode fazer.
pelo menos orar para ela diariamente, ler a sutra diariamente, agradecê-la, visitar o jazigo onde ela foi enterrada, lavar a superfície, colocar flores naturais. Isso é o mínimo que você pode fazer. Mas, agora, no seu caso, como a sua mãe está viva, vá lá. Você chegou a pensar que na hora, chegou a pensar que está na hora de cuidar da mãe. Isso mesmo, parabéns, parabéns. Você despertou para a realidade um fato que aconteceu, que o consciente não lembra, mas pode ser que você lembre, que quando era bebê, você chorava e não sabia, não gritava mamãe, mamãe, então chorava, e o choro já era uma chamada para sua mãe atender, socorrer. Ou você estava com fome, ou porque você tinha evacuado, ou era para trocar a fralda, alguma coisa assim. Então, se puder fazer tudo isso, faça. O pior é o remorso por não ter retribuído tudo que a sua mãe fez por você. Ok? Faça isso e você vai se sentir feliz. E outra coisa, eu até sugiro para as pessoas que já perderam o seu ente querido, faça uma oração perpétua. É muito importante você ter aquela paz interior. Então, imagine uma pessoa, quando chega numa certa idade, ela fica pensando, quem que vai cuidar de mim quando chegar aos 80, 90 anos? Mas, e quando eu falecer? Quem que vai rezar para mim? Mas sabendo que tem uma oração perpétua para daqui 50, 30, 50, 60, 70, 80 anos, 100 anos, enquanto a Cristiane existir, ela vai receber 5 missas por dia. 5 missas por dia. Então faça, tá? Eu fiz para os meus irmãos, cunhados, ah, meus pais, meus cunhados, minha sogra, sogro, para todos eles eu fiz. Fui fazendo um pouco por mês, pagando prestação, mas consegui pagar. Então, eu me sinto muito feliz. Bom, para fazer a pergunta, você que está chegando agora, não faça a pergunta no chat. Faça a pergunta no e-mail, estudo a verdade da vida, tudo junto, estudo a verdade da vida, @sni.org.br. Repetindo, estudo a verdade da vida, @sni.org.br. Ok? E, caso queira orientação pessoal, basta vir aqui na sede central, que tem uma equipe de preletores que vão poder atendê-la, tá? Mas caso queira comigo, então precisa agendar, porque há muitas pessoas na fila. Tem que agendar por telefone, operadora 11 5014 2258. Você já pensou em aproveitar este feriado para transformar a sua vida? Participe do Seminário Geral de Treinamento Espiritual da Seichonoye do Brasil com oferenda de trabalho, Seminário de Carnaval. Uma experiência única de profunda espiritualidade, aprendizado e renovação. Será um momento de união e aprendizado coletivo, em que você poderá compartilhar essa vivência com pessoas de todo o Brasil, fortalecendo a fé e a amizade. Independentemente de sua experiência prévia, este seminário é para todos, de todas as idades. As inscrições já estão abertas. Em caso de dúvida, entre em contato com a regional mais próxima de você ou com o departamento de seminários pelo WhatsApp 11 50 14 22 17 ou e-mail seminários@sni.org.br. Venha viver essa experiência transformadora e começar o ano com o pé direito. Estamos esperando por você! Muito obrigado. Então, vamos para a segunda parte. Mandar os abraços tradicionais. Abraços para Araraquara, São Paulo. Valdeirês Minguinho. Gravataí, Rio Grande do Sul. Vera Lúcia. Abraço para SP Jabaquara, nosso amigo Luiz Poeira. Grande Luiz Poeira. Muito obrigado. Um abraço. Abraço para Bea Barris. Ieda Costa. Ou Eleda Costa, acho que é
quando é Hermes, não é? O computador engana a gente, né? Então, Iedo Olê da Costa. RS Farroupilha, Rio Grande do Sul, Vera Colombo, Bahia, Feira de Santana, Eline Cardoso. Abraço para São Paulo, Liberdade, Ride 8. Ride 8. É famosa, mas não colocou a cidade. Fátima Bernardes, não sei se é a própria Fátima que fazia a apresentação, né? Fátima Bernardes. Presidente Prudente, Dea Maria Kremaski, não menciona a cidade. Marlene Gomes, não menciona a cidade. Mara Silva, que é a Mara Silva lá da regional, que era Campinas, né? Hoje é, mas não é, deve ser outra marca. Campinas, é São Paulo, Campinas, Vivi Pedro, SP Lapa, Virgínia Félix, São Paulo, Maria Flores Cunha, não, Maria Flora Cunha, Curitiba, Yolanda Furlaneto, RJ Rio das Ostras, Dimas Campos Rosa. Muito obrigado, um abraço para todos vocês. Vamos então à Verdade 1, página 186. É muito interessante essa parte aqui diz, o título, A mente temerosa cria toxina no sangue. Nós estudamos isso, na verdade, da vida também, que a saliva ela muda de química de acordo com o humor da pessoa, então ele pode criar, por isso que quando a pessoa está nervosa na véspera do exame, eu que sou da velha guarda, na minha época tinha, no ginásio, tinha exame oral e depois escrito também. Mas no dia de exame oral, quando a pessoa tem que ficar frente a frente com o professor, ele não sabia, a pessoa não sabia que tipo de pergunta ele ia fazer, então era muito comum os estudantes sentirem um desarranjo intestinal e irem no banheiro. Alguns sentiam diarreia e evacuavam muitas vezes fora do normal. Isso é porque a saliva muda de química, de acordo com o humor, como fica muito nervosa, muito tensa, ela muda de química e ela vai engolindo essa saliva. Aí ocorre desarranjo intestinal. No texto diz, o que mais desgasta a força vital, a força da vida, é a mente medrosa, temerosa, a mente que tem medo. Isso que desgasta muito. E Frank Capra, ele também cita isso e menciona alguns casos de medo, de temor. Claustrofobia é medo de ficar em lugar fechado. Hidrofobia, medo de água. Pessoas que têm hidrofobia, provavelmente numa vida anterior morreu afogado ou teve problema com água. Antropofobia, medo dos homens. Mulheres que têm antropofobia não vai casar não, viu? Microfobia, medo de micróbios. Zoofobia, medo de animais. Acrofobia, medo de altura. Acrofobia, medo de altura. E Frank Capra fala que quem tem medo de altura tem medo de suicidar também. Agorafobia, medo de espaço aberto, medo de espaço aberto. Estudamos isso também na Verdade da Vida, e que as pessoas que têm, muito comum, a grande maioria das pessoas que têm agorafobia, é porque tem guardado dentro um sentimento de culpa muito grande. E quando se vê na frente, muitas pessoas pensam que vão descobrir o pecado que ela cometeu. Mas não é isso, não, tá? É simplesmente medo de espaços abertos. Mas a mente começa a criar coisas, fazer minhoca, né? Criar minhoca. Misofobia, medo de impurezas. Fofobia, não é fofoca, não, é medo de ter medo. Medo de ter medo. E hemofobia que está associada a um conflito reprimido ou no inconsciente. O paciente protege-se do medo real através do medo substituto. Exemplo, uma moça solteira que tem medo mórbido de impureza, misofobia. Acha que é necessário lavar as mãos mais de vezes do que habitual. Tem gente que lava 10, 15 vezes e fica lá com a torneira aberta, a água escorrendo, lavando a mão, e não acaba, fica 1 hora, 2 horas, tem gente que fica 1 hora, 2 horas com a mão lavando, porque não tira aquela sensação de que já está limpo. Mas, na verdade, é a mente que está sentindo isso, né? Então,
pode, na verdade, estar sofrendo medo de uma contaminação moral, tá? Alguma coisa indevida que ela cometeu e está com sentimento de autopunição, autocobrança. Então, isso a consciência fica martelando, a voz da consciência fica martelando e começa a ter essa sensação. Então, quem tem esse tipo de problema, leia a humanidade isenta do pecado e leia 10 vezes cada capítulo. Leia 20, 30 vezes, mas 10 vezes cada capítulo, depois passa o capítulo seguinte. Este último constitui o verdadeiro medo do inconsciente. Nesse caso, a ideia de pecado é muito forte no inconsciente, a ideia de pecado. O que simboliza as fobias? As fobias são mecanismos de fuga, mecanismo de defesa, mecanismo de fuga, que é a reação da nossa mente, dos conflitos íntimos. É mecanismo de fuga dos conflitos íntimos. Por exemplo, a ideia do pecado, que era muito martelado no passado, e que muitas pessoas foram para a fogueira por causa do pecado que cometeu. Então, é muito comum que essas pessoas tenham algumas coisas que até hoje ficam se autocobrando, porque tudo é pecado, é pecado, é pecado. Então, existem cerca de 80 a 100 fobias conhecidas. Isso está no livro do Frank Capra. 80 a 100 fobias conhecidas. Elas se constituem de medos ilógicos e absurdos que geralmente se associam a experiências esquecidas ou reprimidas e geralmente desagradáveis. Então, há muitas coisas que a pessoa é normal trazer, vir à tona, e aquilo que aconteceu na infância, na adolescência, ou então até em vidas passadas. Daqui a pouco nós vamos ver um caso. São consideradas emoções substituídas e, às vezes, chamadas neuroses reprimidas. O medo anormal representa o símbolo de alguma coisa desagradável e que foi reprimida. O medo anormal representa o símbolo de alguma coisa desagradável e que foi reprimida. Em outras palavras, a fobia tem uma função definida. A fobia tem uma função definida. Tem a missão de disfarçar e deslocar um medo inteiramente diferente, que é por demais doloroso para a nossa consciência. Então, repito, tem a missão de disfarçar ou deslocar o medo inteiramente diferente, que é por mais doloroso para a nossa consciência. Representa uma fuga de algum conflito interior. Representa a fuga de algum conflito que ela sente ainda. O medo do trovão pode simbolizar o medo de lembrar-se de como o pai costumava destratar a mãe em termos de calão, ou manifestação de terríveis explosões de ira, e chegava a ficar gritando e dando bronca sem parar. Então, o trovão pode associar-se com essas coisas que o pai fazia quando estava irritado. Aí ele menciona o caso de uma cliente dele, do Frank Capra. Nancy era uma moça de 27 anos que sofria de cardiofobia. Medo de ter uma doença no coração. Medo da doença no coração. Ela insistia em dizer que sentia dor no coração e iria morrer de ataque cardíaco. Fizeram todos os exames e não acusou, mesmo fazendo eletrocardiograma, deu negativo, não tinha nada disso. Demonstrava o medo que Deus determinasse a sua morte. Na verdade, era medo que Deus estabelecesse a sua morte. Por quê? Porque ela guardava um sentimento de culpa. Durante 6 meses, ela havia alimentado o amor secreto para com o marido da vizinha que estava doente. Então, ela torcia para a vizinha que estava com câncer, uma jovem ainda de 30 e poucos anos, para que ela morresse logo, para que ela ficasse com o marido dela. Mas isso gerou um sentimento de culpa. Está querendo adiantar a morte da vizinha para ficar com o marido dela, e aí começou a dar esse problema problema cardíaco, tá? Então, a fobia que envolveu o coração era sentimento de culpa. Encontrar a causa da fobia é compreender a simbolização do medo mórbido ou irracional. Encontrar a causa da fobia. Qual é a causa? Compreender a simbolização que esse medo mórbido e irracional. Alguém pode perguntar se a fobia é um mecanismo protetor de um medo
que é mais doloroso, por que não tentar eliminar a fobia? Por que não tentar eliminar a fobia? Simplesmente, diz Capra, porque a fobia coloca o paciente em estado crônico de ansiedade. A fobia coloca em estado crônico de ansiedade. É preferível fazer, olha, essa frase aqui agora é muito importante, é preferível fazer, é preferível fazer o paciente reviver emocionalmente o medo original, o medo que causou, que onde gerou o problema, reviver o medo original, para que ele possa compreender a motivação inconsciente de sua fobia. Assim se libere dos seus sintomas de ansiedade e não se entregue a nível neurótico que se refugia em remédios. Na verdade, procurar lembrar, o que eu mencionei agora, podemos simplificar, é a prática da purificação da mente que a Seichonen faz. Procurar lembrar aquelas causas, aqueles fatos tristes, revolta, mágoa, sentimento de ódio, sentimento de desejo de vingança, que o ego guardou e que ficou no inconsciente, trazer à tona e acabar com isso. Pronto, é uma purificação da mente. Agora, o que eu vou mencionar agora está no livro do mestre Masaru Taniguchi, Você Pode Curar-se a Si Mesmo, página 33, claustrofobia. O mestre Masaru Taniguchi diz: a fobia tem como causa certos problemas psicológicos que a pessoa teve no tocante ao ambiente, relacionamento com os outros, etc, etc. São vários motivos, várias causas. Ódios, temores, sentimento de culpa, ideia que é malquista, etc. Então, a pessoa tem medo, sentimento de culpa, a ideia que é malquista, etc, etc. Permanece latente no seu inconsciente, constituindo a causa da fobia. Isso é uma explicação do mestre Masaru Taniguchi. Em outras palavras, as causas latentes do inconsciente e que levam o consciente a ter sentimentos e pensamentos anormais que parecem inexplicáveis. Por isso, descobrindo as causas ocultas no inconsciente, descobrindo a causa oculta que está no inconsciente, eliminando-os, consegue-se a cura da fobia. Simplesmente fazendo relembrar e trazer à tona. Descobrindo as causas ocultas no inconsciente, eliminando-as, consegue se curar da fobia. Continuando na página 34. Entretanto, problemas com o ambiente, como ódio, ira, medo, etc., decorrentes de relações pessoais, não são ocorrências restritas a esta vida. As pessoas passaram por isso várias vezes em vidas anteriores. E esses sentimentos estão armazenados no inconsciente delas, influindo na sua atual, seja no tocante ao estado psicológico, seja no tocante à condição física. Então, vou repetir. Entretanto, problemas com o ambiente, ódio, ira, medo, etc., decorrentes de relações pessoais. Algumas pessoas que não se adaptam, não se ajustam, não perdoam, não conseguem viver em harmonia com determinadas pessoas. Então, essas são decorrências, essas ocorrências restritas a esta vida. Então, são casos que aconteceram em vidas passadas. As pessoas passaram por isso várias vezes em vidas anteriores. As pessoas reencontraram várias vezes em vidas anteriores. E Deus está sempre dando uma chanchinha, sempre uma chance, né? Agora você vai encontrar. Então, aquele caso que eu falei de uma mulher que não conseguia se harmonizar com a mãe. Eu falei, faça oração de perdão para sua mãe. Faça 40, 50. Ah, não dá para. Faça 40, 50. Não vai te arrancar pedaço, não vai pagar imposto, não vai gastar nada. Faça. Ah, não, você não dá. Então tá bom. Então na próxima encarnação você vai estar junto com a sua mãe outra vez, porque você foi reprovado nesse teste. Então você vai estar junto com a sua mãe outra vez. Não, então vou fazer. Então faça. Talvez já tenha acontecido esse fato em outras encarnações, como o mestre cita, né? Então é muito comum a pessoa repetir, não ser aprovada, igual a escola. Não foi aprovado, não pode passar de ano. Então, né, antigamente era assim. Então, tem que repetir até superar esse problema. Ok? Continuando. Você pode curar-se a si mesmo, página 34, segundo parágrafo. O caso da menina que sofria de claustrofobia. Esse caso está dentro dos fatos relatados por Edgar Cayce. Todos sabem que Edgar Cayce é aquele sensitivo norte-americano e
E como ele tinha problema na garganta, isso daí está no livro Mundo Espiritual, Destino dos Homens. Ali está relatado, acho que é esse livro mesmo, depois qualquer coisa confirmo isso daí. E ali está relatado, conheceu uma pessoa que hipnotizava, que foi até a cidade em que ele vivia, e hipnotizou o Edgar Cayce. Edgar Cayce começou a falar normalmente, mas ele não conseguia, a voz não conseguia. Mas essa pessoa que hipnotizou também deu as dicas para Edgar Cayce fazer essa auto-hipnose. Então, quando alguém pedia uma orientação para Edgar Cayce, ele procurava um sofá para fazer uma auto-hipnose. Em estado de hipnose, ele respondeu, consciente dormindo, mas é o espírito dele que respondia. Por isso que as consultas que ele dava eram perfeitíssimas, perfeitíssimas. Então, voltando a casa. A menina que tinha claustrofobia. Nesta vida, ela tinha passado por uma experiência aterrorizante, não tinha passado por uma experiência aterrorizante de ficar preso num cubículo, mas ela não podia ficar preso dentro, não podia entrar no elevador, por exemplo, qualquer lugar fechado, ela sentia medo. Ela tinha medo de permanecer em lugar fechado. Se ia ao teatro, procurava sentar um assento próximo à porta de saída. Sentava no ônibus, sentava ficava perto da porta de saída. Quando participava de uma excursão na zona rural, ela procurava, e se tivesse uma caverna, uma cabana sem janela, as portas fechadas, então ela começava a tremer de medo só de ver aquela cena. Quem se descobriu que na existência anterior, essa menina morreu asfixiada quando o teto de uma caverna desabou e ela ficou soterrada, morreu asfixiada por aquilo. Então, aquilo ficou gravado. Aquele medo e desespero de sair daquele escombro, daquele ficar naquele lugar fechado, ficou fortemente gravado no seu inconsciente. Ela reencarnou. O corpo é outro corpo, mas o espírito é o mesmo. Então, estava no espírito aquela sensação de ficar no lugar fechado. Então, na encarnação seguinte, ela passava a ter medo e procurava sempre sentar-se onde tinha a porta, perto de uma porta, porque qualquer coisa ela fugia. Então, isso tudo, graças à orientação de Edgar Cayce, essa menina superou esse problema. Eu tive condições de orientar algumas pessoas que tinham esse problema também. Duas dirigentes da regional Juiz de Fora, quando a regional ficava no 6º andar. Então, quando estávamos no elevador cheio de pessoas, duas irmãs, que eram dirigentes da regional, comentaram: nós temos medo de ficar preso no elevador, ficar dentro do elevador. Temos medo só de entrar no elevador. Aí, falei para aquela que estava próxima: vocês provavelmente viveram num país que tinha terremoto. Ou o prédio que vocês moravam desabou e vocês ficaram soterrados, querendo sair, mas acabaram morrendo asfixiada por não conseguir sair. Aí, aqui estava próximo, pôs a mão no peito e falou: passou, já estou curado. Aí depois, a irmã, no mesmo dia, também sentiu-se curada. Outro caso que aconteceu foi uma jornalista na cidade de Goiânia, quando estive lá, ela também não conseguia entrar no elevador. Eu expliquei esse fato. Depois, quando o saudoso pretor Luiz Peregrino esteve lá, ele veio com a informação: professor, aquela jornalista que ela tinha medo de entrar no elevador, ela ficou totalmente curada, agora entra no elevador com um prédio de 44 andares, ela não sente mais nada, não sente mais medo. Então, porque a causa que ela ficou presa, uma coisa, escombro, terremoto, alguma coisa, foi esclarecido e ela tirou aquele medo. Outro caso que causa medo quando eu fiz o cursinho na FGV, o professor falou: olha, dentre os alunos aqui de cursinho, tem um aluno que é o melhor aluno de todos os alunos. Ele está fazendo pela 5ª vez esse cursinho, porque nas outras 4 ele foi reprovado. Então, no último vestibular que ele prestou, como ele ficava nervoso, ele tomou calmante. Mas chegou na hora do exame, ele não se sentiu calmo, então tomou mais uma dose. O que aconteceu? Dormiu na prova e perdeu a prova. Então, aquele medo de perder a prova acontecia de perder a prova, ou porque sentia medo, ou porque dormia. Outro caso que aconteceu comigo. Veja bem, eu treinei judô 12 anos. Aí, quando numa competição, uma competição interna da academia,
Aí eu fui aplicar um golpe e, simultaneamente, o colega também foi aplicar. Aí eu escorreguei e apoiei o braço no chão, que não foi um golpe, não, foi trombada de mesmo simultaneamente os dois quererem aplicar o golpe. Aí esse braço ficou deslocado. Aí o professor veio, puxou o braço e colocou no lugar. Então, aí ficou assim. Então, causava uma sensação, essa mão de lado avesso. Aí, só que depois que demorou 6, 7 meses para andar com tipóia no braço, quando fiquei curado, aí eu voltei a treinar judô. Mas eu treinava assim, com medo desse braço, medo desse braço. Aí, pouco a pouco, foi perdendo o medo, perdendo o medo. Isso acontece muito com os jogadores de futebol. Quando machuca a perna, também tem medo de voltar. Ele precisa de um treinamento leve, até superar o medo e depois voltar, voltar da forma como era antes. Então, outro detalhe que eu lembrei, quando estava no ginásio, primeiro ano de ginasial, o sapato era muito caro, muito caro. Então, com muito custo, meu pai mandava fazer sapato, que era feito sob medida, e quando usava sapato, uma vez sapato novo, e lá na escola em frente à classe, tinha um corredor, e os garotados ficavam jogando bola, assim, com tampinha de garrafa, caixa de fósforo. Eu ficava com medo que alguém pisasse no meu sapato. E como eu estava com medo que alguém pisasse, realmente alguém pisava no meu sapato, novinho, 0 quilômetro, então batizar ficava com aquele risco no sapato. Era o medo que fazia acontecer. Academia de Santa Fé da Bahia. Uma mulher que tinha medo de cobra. Uma pretora que já está no hospital convidou uma amiga, falou: vamos lá assistir um seminário na academia. Falou: não, ali tem muita cobra. Ora, eu estou lá participando desse seminário já há 6 anos, nunca vi uma cobra lá. E essa amiga foi. Aí, quando estava numa atividade em que nunca se viu cobra durante essa atividade, apareceu uma cobra inofensiva e estava engolada na perna dela. Quando ela viu aquela cobra, por que ela atraiu a cobra? Porque ela tinha medo de cobra. O medo faz com que atrai a situação. Então, aquele velho provérbio, o medo atrai. Tinha medo de cobra, a cobra foi exatamente no pé dela. Por que não foi no pé das outras? Porque as outras não tinham medo. Então, isso aconteceu também, que o medo atrai. Então, tire o medo, faça o Shinsokan, leia a luz da verdade. Agora, um conto que é tempo que não tinha internet. Numa terra em guerra, havia um rei que causava espanto. Sempre que fazia prisioneiros, não os matava, não matava. Levava-os a uma sala onde havia um grupo de arqueiros de um lado e uma imensa porta de ferro do outro, sobre a qual via-se gravadas figuras de caveiras cobertas de sangue, aquele desenho amedrontador. Nessa sala, eles os faziam enfileirar-se em círculo e diziam: vocês podem escolher entre morrerem flechados por meus arqueiros ou passarem por aquela porta por mim serem lá trancados. Então, tinha um arqueiro ou uma porta. Uma porta. Aquela porta tinha desenho bem horripilantes, né? E ninguém escolhia pela porta, porque o pessoal pensava que ia morrer trancado lá, então preferia morrer. Os arqueiros, todos estavam lá, que pode passar, ele dizia: serão por mim lá trancados, e vão lá apodrecer naquela sala. Ao terminar a guerra, um soldado, que por muito tempo servira ao rei, já tinha uma certa intimidade com o rei, ao soberano, lhe perguntou: senhor, posso lhe fazer uma pergunta? Diga, soldado. O que havia atrás daquela porta assustadora? Veja, vá e veja você mesmo. Aí o soldado foi, muito curioso, abriu a porta vagarosamente, olhando. E à medida que foi abrindo, o raio do sol foi adentrando e clareando o ambiente, finalmente viu que não tinha nada. Era a porta de saída para a liberdade. Mas isso que faz o medo. Ninguém abre aquela porta com medo de ficar trancado lá. Então, assim faz o medo, né? O medo faz com que você fuja, se tranque e, muitas vezes,
deixa de alcançar a verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Você já pensou onde está Deus? Eu também já me perguntei isso. E descobri na Seitonoye que Deus não mora em só um lugar. Ele está em tudo que tem vida. Nas plantas, nos animais, nos amigos e também dentro da gente. No seminário do Kodomokai, a gente aprende que é filho de Deus. E quando a gente sente isso, o coração fica mais forte, mais alegre e mais feliz. Também aprendemos que a nossa mente é super poderosa. E tudo que a gente pensa, fala e faz também é uma oração. Por isso tudo melhora quando a gente tem ideias boas e felizes. E quando os nossos pais, vovô e vovó, bisavós, o amor deles é o próprio amor de Deus cuidando da gente todos os dias. O seminário é um lugar onde aprendemos a amar, agradecer, descobrir Deus que vive em cada um de nós. Por isso eu quero muito que você venha com a gente. Sou alegre, sou feliz, sou filha de Deus. Estou esperando por você. O homem não é matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula nervosa, não é glóbulo sanguíneo, não é célula muscular, nem é o conjunto de tudo isso. Hoje estamos aqui para celebrar a vida. Celebrar a vida, porque nossos antepassados não morreram. Quando uma pessoa morre, quando a morte acontece, ela só se refere ao corpo físico, mas a vida, ela continua. Em 2026, a Seitonoye do Brasil viverá um momento histórico de profunda gratidão. No dia 19 de abril de 2026, manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos no maior evento espiritual da Seitonoye do Brasil. Trata-se da maravilhosa oportunidade de renovar os seus laços de gratidão, enviando registros espirituais com os nomes dos antepassados, familiares, parentes e amigos que já se encontram no plano espiritual. 70ª festividade do Santuário Rosô do Brasil e 42ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Mais informações em sni.org.br, acessando a aba Seitonoye Doutrinário ou em uma regional mais próxima de você. Manifeste a sua imensa gratidão aos seus antepassados e entes queridos no maior evento espiritual da Seitonoye do Brasil. Muito obrigado.